Louvado seja Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quantos estão felizes nessa noite? É motivo de muita alegria, mais um dia poder estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Poder louvar e engrandecer e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu gostaria que a igreja tivesse todos os irmãos hoje cultuando a Deus, mas o Senhor, Ele preparou para você. Se você está aqui hoje, é porque o que o Senhor quer falar é para você e para mim. Então eu te convido nessa noite a abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Eu quero também pedir oração pela vida da minha esposa. Ela teve uma alergia muito forte, estava com o rosto todo pelotado. Ontem a gente teve que ir no PS, então hoje ela ficou em casa cuidando dessa alergia, ainda está com o rosto bem inchado. Então peço para os irmãos oração pela minha casa, pela minha família, e eu vou estar orando também por vocês, em nome de Jesus, amém? Você que pode, abra comigo a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 7, a partir do verso de número 55. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 7, a partir do verso de número 54, aliás. Louvado seja Deus. Quantos acharam? Diz, dão glória aí para Jesus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangia os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Louvado seja Deus. Tome seu assento, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero fazer um pedido especial para você nessa noite, irmãos. Quero fazer um pedido para você só abrir os seus lábios nessa noite, se for para adorar o nome do Senhor Jesus. E não é proibido glorificar o nome dele, porque aqui é o lugar onde a gente vem para adorar o nome dele. Amém? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, ele vai narrar uma história da igreja primitiva. E eu gosto muito desta passagem, gosto muito desse livro, porque ele vai registrar momentos importantes para a nossa caminhada com Cristo. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas por volta do ano 62 depois de Cristo. Ele tem 28 capítulos e 1007 versículos. E todo esse livro está registrado a trajetória da igreja, o início da igreja. Está registrada também a ascensão de Cristo. Ali no capítulo 1, a partir do verso 3, quando Jesus aparece para os discípulos, comprovando que ele estava vivo. Atos dos Apóstolos também está sendo registrado ali o dia de Pentecostes, em Atos 2, quando todos estavam reunidos e falaram novas línguas, e falaram em línguas. O dia de Pentecostes foi uma promessa vindo, quando o Espírito Santo desceu, se cumpriu uma palavra do Senhor. O Senhor, ele deu uma ordem para o povo: ficar em Jerusalém
até que do alto seja revestido de poder. Então, no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver registrado ali o dia de Pentecostes. São momentos como esse que nós podemos aprender muito com a palavra do Senhor. Lucas também registra em Atos dos Apóstolos momentos como esse que nós lemos, de perseguição contra os cristãos. Esse momento foi registrado em Atos, mas a perseguição contra os cristãos, ele vem desde o início, desde o Antigo Testamento, os cristãos são perseguidos, a igreja é perseguida. Só que a perseguição que existia em Atos dos Apóstolos era uma perseguição pelo crescimento que a igreja vinha tendo. O crescimento que a igreja tinha, ele incomodava aqueles que eram líderes, aqueles que eram religiosos, aqueles do Sinédrio, aqueles homens que tinham um poder maior sobre o povo. Quando era pregado sobre Jesus, o povo se irava. O povo que era fariseu, ele se irava. Por quê? A pregação de Jesus, ele libertava de toda escravidão. O povo estava preso na lei e não aceitava a Cristo. O povo estava preso na religião e não aceitava a pregação de Cristo. A religião, ela tomou conta tão forte que quando era pregado Jesus, o povo se levantava para perseguir, se levantava para apedrejar, se levantava para matar os cristãos. Esses mesmos fariseus que se levantaram contra Cristo, ainda estavam se levantando contra a igreja, que estava crescendo. A verdade é que a igreja crescia, mas não crescia de qualquer maneira. A igreja crescia debaixo da graça e do Espírito de Deus. Ele crescia debaixo da direção de Deus. Ele não crescia de qualquer maneira, porque não tem como a gente crescer de qualquer jeito. Não tem como a gente crescer, a igreja não tem como ir para frente se não tiver o Espírito Santo de Deus. E quando tem o Espírito Santo de Deus, a igreja incomoda. Estevão estava pregando. Estevão foi escolhido como diácono do Senhor. Estevão foi escolhido para servir no templo do Senhor Jesus. Só que ele estava pregando. E eu quero nessa noite, irmãos, colocar como propósito para as nossas vidas esta mensagem para encorajar, para nos direcionar a viver o propósito de Deus. Estevão estava vivendo o propósito de Deus. A história de Estevão é uma história para a gente seguir, é uma história para a gente tomar como exemplo para nós, seguir como cristão. Olha o nível que Estevão era, um diácono da casa do Senhor, não desfazendo dos diáconos, não desfazendo dos cooperadores, mas olha o nível de diácono que tinha antigamente. Pregador da palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 6, que quando Estevão pregava, ele era cheio de fé e de poder. Capítulo 6, verso 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha o nível do diácono daquela época. Mas ele foi escolhido para servir. Essa história de Estevão, ele vai nos ensinar 3 lições importantes, irmãos. São 3 lições que revelam sinais de pessoas que são cheios do Espírito Santo ou pessoas que falta o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em novas línguas. Falar em línguas é um dos sinais que o Senhor se manifesta em nossas vidas. E Ele se manifestou no capítulo 2 de Atos. A minha esposa me fez uma pergunta essa semana e ela ficou ali preocupada, porque a pergunta foi o seguinte: aquele que não é batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo? Ela me fez essa pergunta, porque eu não sou batizada com o Espírito Santo. E a resposta foi muito simples:
A resposta foi a seguinte: eu conheço muitas gentes, muitos crentes, que já foram batizados com o Espírito Santo, mas já não tem o Espírito Santo faz muito tempo. Ser batizado com o Espírito Santo é um dos sinais, é um dom de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo é para a edificação de nós mesmos. Nós falamos em Espírito com Deus, e quando nós falamos com a igreja, Paulo diz que precisa ter alguém para interpretar aquela língua, não é de qualquer maneira. Paulo dizia que quando alguém se levantava para falar em línguas, tinha alguém para interpretar, e não podia ser muitas pessoas falando ao mesmo tempo, o máximo 3, falando em línguas. E hoje nós vemos as igrejas por aí, não que eu estou criticando, que eu acho errado, não. Eu gosto muito do Pentecoste, eu gosto muito de sair no reteté, de correr por meio da igreja, eu acho isso lindo. Mas tem muita gente que está rodando no poder, mas lá fora não tem o Espírito Santo. Tem muita gente que dentro da igreja corre, pula, grita, mas lá fora não tem o Espírito Santo. Sinal do Espírito Santo não é falar em línguas. Sinal do Espírito Santo não é só correr no meio da igreja. Sinal do Espírito Santo é saber servir, é saber ser servo, aleluias. Estevão foi chamado para servir. São 3 lições que nós aprendemos com essa passagem. E a primeira nós precisamos aprender é ser servo. Estevão era servo. Olha o nível de diaconato. Hoje nós vamos ver pastores, líderes religiosos que cresceram, vamos dizer, num patamar, não que seja um cargo, mas alcançou um determinado ponto da sua vida, um cargo eclesiástico tão alto, que já não quer mais servir, que já não quer mais ficar na porta, que já não quer mais orar, que já não quer mais buscar, que já não quer mais fazer visita. Nós estamos vendo pessoas que precisam aprender com Estevão, que precisam aprender com o diaconato, que precisa voltar a servir. Nós estamos vendo pastores que cruzam o braço e já não quer fazer mais nada. Eu acho lindo, não acho errado. Púlpitos com uma poltrona ali, linda, mas o pastor está lá sentado e já não quer mais servir. Quando é para orar, ele manda alguém, mas já não vai mais. Nós precisamos aprender com Estevão. Nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás e voltar a ser servo e voltar a servir. Servos do Senhor fizeram a diferença, porque eles se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Nós temos o próprio exemplo, e é o maior exemplo de todos, não tem outro para seguir, que é Jesus. Jesus, ele sendo o rei, ele não precisava deixar o seu trono, ele não precisava deixar a glória, mas ele deixou tudo para servir. Ele veio na terra para servir. Ele disse para os discípulos: é melhor servir do que ser servido. Em uma das conversas com os discípulos perguntaram para Jesus: no céu, quem de nós será o maior? E Jesus, ele respondeu com tanta sabedoria e humildade. Ele disse: aquele que quiser ser o maior, terá que ser servo de todos. Será que nós estamos preparados para ser servo de todos? Será que você está preparado para abraçar aquele que você não quer abraçar? Será que você está preparado para orar para aquele que você não quer orar? Será que você está preparado para dar ali um abraço de consolo para aquele que te traiu, como fez Judas, que traiu Jesus? E sabe que Jesus chamou Judas? Amigo. Nós precisamos aprender com Jesus e voltar a ser servo de verdade, irmãos. O Senhor está nos chamando a atenção nessa noite, não é porque Ele é ruim, não, mas Ele é um Pai amoroso, mas é um Pai que corrige. Quando você corrige o seu filho, ainda que doa em você, você corrige para o bem. Ainda que você fale às vezes não, mas você fala não para o bem, porque você sabe que vai machucar. Se você falar só sim, 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 vai machucar. Então às vezes você precisa falar não. Então o Senhor está nos corrigindo nessa noite,
E Ele está nos ensinando a voltar um pouquinho para trás e voltar a servir. Talvez nós alcançamos um patamar tão alto que nós esquecemos que o lugar que nós temos que estar é embaixo. Sabe aquela mulher que estava com fluxo de sangue, estava precisando de um milagre? Sabe como ela alcançou o milagre? Ela não podia ir por cima no meio da multidão. Sabe como que ela fez? Ela foi por baixo. Quer fazer a diferença? Vai por baixo. Quer receber milagre? Vai por baixo. Quer receber vitória? Vai por baixo. Quer que o Senhor traz vitória para você? Então começa a servir. Começa a fazer a vontade de Deus. Estevão estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava pregando. Mas ele não foi chamado para pregar, vamos dizer assim, né, irmão? Só para a gente poder separar. Ali, quando foi escolhido os diáconos, foi para uma função, para que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra e os diáconos pudessem servir as viúvas. Só que Estevão estava curando, Estevão estava pregando, Estevão estava sendo perseguido. Sabe qual que era a diferença de Estevão? Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Sirva ao seu próximo. Naquele dia o Senhor vai olhar e vai dizer: estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede, mas não me deste de beber. Estive com frio e não me deste de vestir. Estive preso e não foste me visitar. E naquele dia vai perguntar: mas Senhor, quando aconteceu essas coisas e nós não tivemos presente? Quando você não fez para um pequenino, quando você não faz para alguém, você não está fazendo para o Senhor. Mas quando você faz para alguém, você está fazendo direto para o Senhor. Quando você estende a mão para ajudar alguém, você está fazendo para o Senhor. Quando você está orando para alguém, você está fazendo para o Senhor. Quem vai recompensar é o Senhor. Só que Pedro, nós já estou em Pedro, meus irmãos. Estevão está tendo uma recompensa que talvez ele não procurou, talvez ele não pediu. Eu tenho certeza que ele não queria, nesse momento, de chegar a ser apedrejado, de chegar a ser criticado. Porque o que eles diziam era: Estevão está distorcendo a lei de Moisés. Estevão está pregando aquilo que nós costumamos, contra o templo, contra as leis. Só que eles esqueceram que quem estava ali agora é Jesus, que agora nós estamos debaixo da graça, nós não estamos mais debaixo da lei. Jesus não veio para cancelar a lei, Jesus não veio para abolir a lei, Ele veio para cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu a lei. A lei dizia o quê? Que quem pecasse, que quem fizesse alguma coisa errada, a lei estava lá para ser cumprida, então tinha que pagar um alto preço. A lei era para isso. Teve o fato e tinha que ter alguém para pagar, e quem pagou um alto preço foi Jesus, servindo. Jesus, ele deixou a sua glória, deixou o seu trono. Jesus é rei, Jesus é poderoso, Jesus é santo, mas ele veio para ser cuspido, para ser chicoteado. Colocaram uma coroa na cabeça de Jesus. Jesus foi pendurado no madeiro, mas ele não reclamou. A única oração que ele fez: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E nós estamos fazendo às vezes a nossa vontade e não a vontade do Senhor. A nossa vontade é não fazer nada, é não orar para ninguém, mas a vontade do Senhor é: ora, busca, vai atrás, vai aonde for preciso, porque é eu que mando, é o Senhor que dá a última palavra. O Senhor está dizendo para nós hoje: levanta, igreja, desperta, a última hora está chegando. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando. Mas sabe qual que é o problema maior ainda da igreja? É que às vezes nós estamos do lado de quem está apedrejando. Isso que é o que mais dói. Porque Estevão estava pregando e sendo apedrejado. Mas por muitas das vezes nós estamos do lado dos fariseus. Por muitas das vezes nós estamos do lado dos religiosos.
Por muitas das vezes nós estamos parecendo que está no sinédrio. Nós julgamos, nós apedrejamos, nós damos a sentença de quem vai para o céu e quem não vai. Quem sabe que faz é o Senhor, irmãos. A nossa função é pregar. A nossa função é fazer a vontade de Deus. O Senhor está dizendo assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, infelizmente, está condenado. Mas a função minha e sua não é condenar. A função minha e sua não é apedrejar. Não é estar do lado de quem vai estar apedrejando. Mas às vezes sim, do lado de quem está sendo apedrejado. Só que esta pedra, ela não vai derrubar ali Estevão, porque existe uma pedra maior que se chama Jesus. Aleluias! Sabe qual que é o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, irmãos? O tema dessa mensagem é a pedra que te leva ao céu. Não é a pedra que matou Estevão. Em Mateus 16, 18, o Senhor fala assim para Pedro: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Pedro? Ele estava dizendo assim: Pedro, tu és pedra pequena. O significado do nome de Pedro é pedra pequena, pedregulho. Ele diz: Pedro, tu és pedra pequena, mas sobre esta pedra, que significa rocha, aí ele estava falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer contra o Senhor. Ainda que você esteja sendo apedrejado, existe a rocha que se chama Jesus, que Ele está do teu lado. Existe a rocha que não te abandona. Existe a rocha que te leva para o céu. Esta é a pedra que foi rejeitada pelos fariseus, mas a pedra que está sendo pregada até o dia de hoje, mesmo com pedra, mesmo com perseguição, a igreja cresceu, a igreja cresce até o dia de hoje, porque o Espírito Santo de Deus habita no meio da igreja. Aleluias! E o Espírito Santo de Deus está presente aqui nessa noite, irmãos. Ele não estava só lá em Atos dos Apóstolos, Ele está presente aqui no nosso meio. Ele está presente também do seu lado. Ele está com você no trabalho, aonde você estiver. O Espírito Santo está do teu lado. A rocha eterna que não pode ser abalada, que não pode ser derrubada, que mesmo que você taque o machado, não vai derrubar, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é o mais forte, Ele é Rei. Aleluias! Essa pedra foi rejeitada. E eles estavam rejeitando a pregação de Estevão, porque ele estava pregando sobre a rocha que é Jesus. Ele estava servindo, ele estava fazendo a vontade de Deus com coragem. Para você fazer a vontade de Deus, irmãos, você precisa ter coragem. Olha para o teu irmão: será que você está no propósito de Deus? Pergunta para ele: você está dentro do propósito de Deus, irmão? Eu quero te alertar de uma coisa, irmão. Se você estiver no propósito de Deus, você vai ser perseguido. Se você estiver dentro do propósito de Deus, você vai ser caluniado. Se você estiver dentro do propósito e fazendo a vontade de Deus, vão te perseguir, vão falar mal de você, vão te criticar, mas você precisa olhar para a rocha que é Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Estevão estava pregando, eles rangiam os dentes. Eles estavam tão enfurecidos que eles rangiam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele fixou os olhos no céu. Eu vou repetir para você entender. Enquanto estavam ali furiosos, criticando, querendo apedrejar, ele sabia que ali era o fim para ele, mas ele estava olhando para o céu. Ele não estava olhando para a pedra, ele não estava olhando para a perseguição, ele não estava olhando para a luta. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite,
Se você entrou nessa noite com luta, com prova, sendo criticado, sendo apedrejado, sendo caluniado, mas eu quero te dizer nessa noite, você precisa olhar para o céu, porque é do alto que vem o seu socorro, é de Deus que vem o seu socorro. Se você olhar para o lado, você vai afundar, mas se você olhar para o céu, a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos. Aleluias! Tem um hino que eu gosto, eu não vou conseguir cantar agora, porque eu já perdi um pouco a voz. Que ele diz assim, ó: eis que vejo os céus abertos, o esposo está chamando, ele vem ao meu encontro, suas vestes transbordando. Nem sei se a letra é assim, mas conhece, é isso mesmo. Você precisa olhar o céu, porque ele está aberto para você, irmão. Enquanto você estiver olhando para o problema, enquanto você estiver olhando para a dificuldade, para a perseguição, você não vai ver o céu abrir para você. Mas a hora que você começar a olhar para o céu e parar de olhar para os problemas, parar de olhar para as lutas e olhar para Cristo, você vai ver um milagre acontecendo na sua vida. Você vai ver a resposta chegando na tua casa. Você vai ver aquilo que você precisa chegar na sua casa. Aleluias! A luta é grande, irmão? É. A perseguição é grande? É. Mas o nosso Deus, Ele é maior. Não existe Deus maior. E eu vou correr com a mensagem. Não existe Deus maior que o nosso Deus, irmãos. Ele é maior. Então a gente precisa aprender essa lição, irmão. A primeira lição foi a gente voltar a ser servo. A segunda lição, eu quero dizer para os irmãos que a gente precisa permanecer na fé. A gente perde a fé muito fácil. Às vezes uma lutinha de nada a gente quer desistir. Olha para você ver os servos do Senhor, quanta luta que eles passaram, pastor. Mas eles não perderam a fé. A fé, em Hebreus, diz que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a certeza das coisas que a gente espera. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem esperado através da fé? Tem esperado o milagre? Então vai chegar. Tem esperado a resposta? Vai chegar. Olha que Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. As coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então, se você tem que firmar a sua fé, é na palavra de Deus. Se está firmado na palavra, então você está firmado em coisa que tem vitória. Você está firmado em alguma coisa que está diante de todas as coisas. A fé é isso, irmão. É mediante a palavra de Deus. Abraão, ele recebeu uma promessa, e ele foi mediante a fé. Davi, ele tinha uma promessa, ele teve que lutar, mas ele foi até o fim, porque ele estava debaixo da palavra de Deus. E é nessa palavra que nós temos que ter fé. Se você não tiver fé na palavra de Deus, irmão, como que você vai prosseguir? Como que você vai vencer? Mas nós perdemos a fé muito fácil. Nós desistimos muito fácil. Estevão podia desistir, mas olha a prova de fé desse homem. Ele continuou pregando, ainda que eles estavam furiosos com ele. Ele continuou ligado na fé, continuou firme na fé, porque ele sabia que aquele corpinho que ia ser apedrejado, que ia ser destruído, ia acabar. E aí dali para frente, ele sabia que o céu já estava aberto para ele, e a glória já estava ali esperando por ele. A fé é isso, você tem a certeza que mesmo se o seu corpo perecer, nós vamos morar na glória, porque nós temos uma promessa, mediante a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não muda, ela não perde a validade. A palavra de Deus,
ela não vence. A palavra de Deus, ela vence outras palavras, porque a palavra de Deus é a que basta. A palavra de Deus é a última, e se o Senhor nos fez uma promessa, vai se cumprir. Paulo diz que morrer é lucro. Ainda que você precise passar pela tribulação, se você permanecer fiel até o fim. Uma vez, acho que foi a Paula que falou, ou foi a Débora, não lembro. A gente teve uma reunião, a gente ora sempre antes de começar o ensaio do louvor, e eu achei lindo o que ela falou. Acho que foi a Paula que falou. Ela disse: a gente precisa permanecer fiel até o fim, mas a gente não sabe como que vai ser o fim. Será que nós vamos passar pela tribulação? Será que nós já estamos passando pela tribulação? Se nós olharmos lá atrás, Estevão passou por tribulação, Paulo passou por tribulação, Pedro passou por tribulação. Será que se vier essa tribulação, você vai permanecer fiel a Deus? Para analisar, irmãos. É uma pergunta que o Senhor está fazendo para nós nessa noite. Sabe por que Ele está perguntando isso? Porque às vezes nós desistimos porque o irmão olhou de cara feia para nós. Às vezes nós desistimos porque às vezes o irmão pregou um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pesado, e nós não queremos mais fazer a vontade de Deus. Nós desistimos às vezes, não estou menosprezando, irmão, porque cada um sabe a luta que passa, cada um sabe a prova que enfrenta. Não estou menosprezando a luta de ninguém, porque pode ser que a sua luta para mim não seja nada, mas para você pode ser muito pesada. E também pode ser que a minha luta para você não é nada. Você olhar: nossa, o pastor está passando por isso, essa lutinha de nada está derrubando ele, mas às vezes para mim é uma luta forte. Mas nós não podemos desistir, independente de qual luta for, independente da prova que for. Às vezes alguém vira a cara para nós e nós desistimos do Senhor. Será que se acontecer isso que aconteceu lá na igreja primitiva conosco, nós vamos permanecer fiel até o fim? Será que se a gente vê uma cruz ali, uma para mim, uma para você, preparada, será que nós vamos negar Jesus ou nós vamos até o fim? Eu quero dizer para você, se você for até o fim, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque tem uma glória preparada para nós. Ainda que esse corpo pereça, há uma glória preparada para nós. Ainda que esse corpo ele vire pó, esse corpo será transformado num corpo de glória, e junto com os anjos nós cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas nós precisamos permanecer fiel a Deus até a morte, se for preciso, porque se nós morremos com Cristo, nós vivemos para Cristo, mas se nós vivemos sem Cristo, nós morremos para Cristo. Eu prefiro morrer e viver para Cristo do que perder a Cristo e viver nesse mundo que não tem nada para oferecer para nós. Eu vou finalizar a mensagem. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, nos encorajando para viver o propósito de Deus. Nós precisamos permanecer fiel até o fim. Aleluias! Estevão estava vendo os céus abertos. Estevão estava ali, olhando aqueles homens enfurecidos, e eles começaram a gritar com alta voz, porque eles não queriam mais ouvir a voz de Estevão, porque Estevão estava falando de Jesus. A Bíblia diz que eles taparam os ouvidos, e quantas das vezes nós também tapamos os ouvidos? Às vezes o Senhor está falando conosco, e nós estamos tapando os ouvidos. Nós saímos do culto, chegamos lá fora e falamos: nossa, hoje o culto foi meio esquisito. O Senhor parece que não falou comigo, não ouvi a voz do Senhor. Na verdade, é nós que às vezes não falamos com Ele, porque nós viemos para cultuar Ele. Ele não tem obrigação de falar se Ele não quiser, mas nós viemos para adorar Ele, nós viemos para falar com Ele.
Nós viemos para dizer: o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Nós viemos para adorar. E sim, Ele fala conosco, mas às vezes nós também tapamos os ouvidos e não ouvimos mais a voz de Deus. Às vezes o Senhor usa alguém lá fora para falar conosco, pastor Leandro, e nós tapamos os ouvidos. Às vezes o Senhor está falando, às vezes não, o Senhor fala conosco, desde o momento que você levanta, até o momento que você vai se deitar. Se você abrir os seus ouvidos, você vai saber que o Senhor está falando com você. Quando você sai lá fora e escuta o canto dos pássaros, você sabe que o Senhor está ali. Você já viu que os pássaros sempre andam em dois? Estão sempre juntos ali, ó, adorando o nome do Senhor Jesus. É entre parênteses aí, que isso aqui não está nem escrito aqui na mensagem. Mas se você quiser ir para o céu, você tem que aprender a andar junto com outra pessoa, adorando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vou continuar aqui para me finalizar. Versículo 58. E diz que eles expulsaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão. E Estevão, ele, naquele momento que ele estava sendo apedrejado, isso eu achei lindo, irmão, achei lindo. Como pode alguém estar na beira da morte? Como pode alguém que sabe que ali é o fim, orar pelos seus inimigos? Pode isso, irmão? E o Senhor, Ele pergunta para nós hoje, terceira lição, para me finalizar. Você precisa aprender a orar pelos seus inimigos. Nossa, mas ele fez tanto mal para mim, irmã Luciana. Ele pisou no meu calo. Ele falou mal de mim. A pedra veio da onde eu nem imaginava. Não é assim? Não é assim que acontece com a gente, irmãos? A pedrada, ela vem da onde a gente menos espera. A gente olha e fala: nossa, eu não imaginava que a irmã Flávia ia me apedrejar. Você não fez isso, né, irmã? Aleluia. Eu não imaginava que a Flávia ia me apedrejar. Eu não esperava que a irmã Luciana ia fazer isso comigo. Não que esteja fazendo, tá, mas só um exemplo, pelo amor de Deus. Mas a pedra às vezes vem da onde a gente não imagina. Só que a gente não pode pagar o mal com o mal. Olha para o teu irmão e diga para ele: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Nós precisamos pagar o mal com o bem. Estão te caluniando? Ore. Estão te apedrejando? Ore. Estão te perseguindo? Ore. Vou repetir as mesmas palavras. Estão te criticando? Ore. Mas eu fui injustiçado, não tem problema, ore. Eu fui traído, eu fui vendido, ore. Sabe por quê? José, ele foi vendido. José, ele foi traído, onde ele nem imaginava. Dentro da casa dele, Júnior, na família dele, ele foi traído. Ele foi vendido. Ele teve que sofrer. Mas ele não pagou o mal com o mal. Quando teve fome na terra, a Bíblia diz que José, ele acolheu seus irmãos. Ele tinha obrigação? Não. Mas ele era servo do Senhor. Isso é um sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Quando você é perseguido, você ora. Quando você é caluniado, você ora. Você não pode pagar o mal com o mal. Você imagina se Jesus fosse pagar o mal que nós fizemos para ele, como que seria? Você pode imaginar? Jesus, ele não pagou o mal. E olha que o que nós fizemos foi grande, irmão. A Bíblia diz que ele pagou um alto preço. Coloque sobre seus pés. A Bíblia diz que o Senhor, ele pagou um alto preço. Tem um hino que diz que você tem valor, o Espírito Santo de Deus se move em você. Você tem muito valor porque o Espírito Santo se move em você. E muitos dizem lá fora que o Senhor pagou um alto preço porque nós somos bonitinhos, que nós somos caros. Não, é porque a falha nossa, o pecado nosso foi muito grande. Mas o Senhor, ele não pagou o mal com o mal.
Quem está me entendendo nessa noite? Dá um glória aí para Jesus. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? O Senhor está nos alertando, irmão, para a gente ir na direção de Deus. Ainda que você chegue a ser morto, moído, mas vai até o fim. Não devolva da mesma forma. Se for preciso, ofereça a outra face. Jesus, ele disse isso: se bater de um lado, ofereça ao outro. Você está preparado para oferecer a face do outro lado? Então se prepara, porque talvez possa chegar esse momento. E se você oferecer outra face, mesmo assim, ore. Se for preciso, entregue a sua vida. O Senhor, ele diz para a gente amar ao próximo como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou. E Ele nos amou fazendo o quê? Se entregando para morrer por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que crê nessa noite, irmão, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Adore o nome dele nessa noite. Fique com essa palavra, irmão. Fique com essa palavra no seu coração. Ainda que você tenha que ser apedrejado, ainda que você tenha que ser moído, vai até o fim, porque vai valer a pena sim, porque a gente vai ter a glória preparada para nós, desde a fundação do mundo. O Senhor, quando Ele subiu, Ele disse: eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele está sempre aí do seu lado, te consolando. Quando você chora, Ele te consola. Quando você está desesperado, Ele te acalma. Quando você está sofrendo, Ele está do teu lado. É o Espírito Santo que o Senhor deixou, e Ele disse: eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, vocês também esteja comigo. Há um lugar preparado para mim, e eu quero ver você comigo lá, dando glória em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez.